Meus amigos e minhas amigas, amigo Fagner chegando na manhã dessa sexta-feira para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Vamos falar do mercado de transferência do Fluminense. Claro também que eu tenho assuntos aqui importantíssimos sobre o que a comissão técnica de Luiz Zubeldia está planejando para 2026. O vídeo tá bacana, o vídeo tá completo. Queria te convidar para mais um conteúdo muito importante aqui no nosso canal depois da vinheta. Sai daí não. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da tua presença, trocar essa ideia importante nesse período onde a gente tem muitas movimentações de mercado de transferência para a gente fazer a montagem, todo um planejamento acertado, visando fazer um grande ano de 2026. Queria pedir o teu carinho, se você puder, no início desse vídeo, deixa o teu like, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, aperta o botão de hypar e também compartilha os nossos vídeos, beleza? Bom, quero começar esse vídeo falando para todos vocês sobre Luiz Zubeldia. O que é importante eu deixar muito claro aqui com todos vocês, o que foi programado pelo Fluminense junto com Luiz Zubeldia para iniciar bem, de forma acertada, o ano de 2026. Exatamente, Luiz Zubeldia, ele vai se reapresentar no dia 2 de janeiro, semana que vem agora, para poder ficar à frente do Fluminense desde o início, tá, de todo o planejamento do Campeonato Carioca, para poder, sabe, comandar e ajustar tudo da melhor forma possível para que 2026 seja um ano positivo à frente do nosso Fluminense. E sim, Luiz Zubeldia vai comandar a equipe no Campeonato Carioca desde o primeiro jogo. Então ele vai treinar o time que vai se reapresentar. Vão ter duas reapresentações, né? Um primeiro grupo para jogar o Campeonato Carioca e depois vai ter a volta do segundo grupo, que já é visando o início do Campeonato Brasileiro. O que é importante eu te passar? Muitos jogadores em 2026, e eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui, ficaram de fora do planejamento do Luiz Zubeldia, porque naquele momento não tiveram tanta oportunidade, porque tinha outros jogadores para estar à frente. E aí o que acontece? Esses jogadores, tá? Eles vão ter oportunidade de iniciar o Campeonato Carioca. E de quem eu estou falando? Moleques da base, como Léo Jansen, lateral esquerdo, Júlio Fidelis, lateral direito, o Wallace Davi, meio campista, volante ali, tá? Riquelme Felipe, que teve pouquíssimas oportunidades o ano passado, esse ano na verdade, né? Com o Luiz Zubeldia, vai ter oportunidade no início do Campeonato Carioca, bem como contratações que não encaixaram naquele primeiro momento, não teve aquela adaptação rápida, que é o caso do Santi Moreno. A gente vai ter oportunidade para Santi Moreno, Lescano, Lavega. Então esses jogadores terão a oportunidade no Campeonato Carioca para poder iniciar o ano do Fluminense e mostrar para o Zubeldia que eles podem fazer parte de todo o planejamento para 2026. Então isso é muito importante, o que vai acontecer no início desse Campeonato Carioca, tá? Então a gente vai estar cada vez mais deixando vocês muito bem informados de como é que está sendo montado isso para que a gente possa entrar bem no Campeonato Carioca com esses jogadores que vão ter novas oportunidades à frente do Fluminense, tá? E aí vai depender deles. Vai depender deles abraçarem essa oportunidade para que eles possam se mostrar que realmente são importantes para o técnico Luiz Zubeldia para a sequência da temporada. E nisso o Fluminense vai fazendo as contratações assertivas que a gente precisa muito para poder ter um time qualificado em 2026. Quero estar falando para vocês agora sobre James. Chegou nessa, não sei se foi madrugada de ontem, né, ou nessa manhã, no Rio de Janeiro, para poder passar por exames médicos lá no CT Carlos Castilho e assinar com o Fluminense por 5 temporadas. James vem, destaque do Mirassol, para reforçar o nosso elenco. A gente teve uma baixa considerável no nosso elenco, perdemos o Thiago Silva, que foi embora, foi para o Porto, o Thiago Santos
rescindiu amigavelmente, está indo para o Curitiba, e o Manuel, fim de contrato. Então a gente tem 3 zagueiros que saíram e a gente está trazendo agora o James. A gente precisa contratar no mínimo mais um zagueiro, tá? Deixa eu te dar aqui uma atualização sobre o Nino que é muito importante. O Zenit fechou a porta nesse primeiro momento, tá? Mas notícias que estão circulando aí é o seguinte: o mundo do futebol ele é muito dinâmico. Então de um dia para o outro as coisas podem mudar. O Fluminense ainda não desistiu de Nino, tá? Lembra aquele acordo que eu falei que tem entre Fluminense e Nino? Esse acordo tá de pé. A única coisa que falta é fechar esse acordo com o Zenit. Então, se o Zenit mudar de ideia, tá? Se caso isso acontecer, isso pode acontecer, o Fluminense vai tentar de todas as formas a contratação do Nino, tá? Caso não aconteça nessa janela de agora, o Fluminense vai voltar à tona na janela do meio de 2026, tá? Infelizmente, são coisas do futebol. Às vezes a gente pensa que vai e as coisas acabam não indo, porque o clube lá do outro lado tem um acordo com o atleta, né? É dono do passe do atleta e o atleta tem que cumprir esse acordo aí. Por mais que tenha aquela coisa de que o Nino tem um problema na sua família com a questão dos seus filhos e voltar para o Brasil seria a melhor coisa para uma adaptação melhor, um tratamento melhor. Só que, né, são escolhas que o jogador acaba fazendo, mas vamos ver o que acontece aí. A gente vai seguindo, sempre acompanhando para deixar vocês muito bem informados. Deixa eu te passar aqui agora a informação, tá, a respeito de Guilherme Arana e também vamos falar de Hulk. Mas antes de falar de Guilherme Arana e de Hulk, eu quero trazer para vocês que o Fluminense, né, Fluminense quase fechou a contratação do ex-moleque de Xerém, Marlon Freitas. Destaque lá do Botafogo, tá com 30 anos e ganhou novamente uma força no futebol nacional ao se destacar no Atlético Goianiense, depois foi pro Botafogo e foi campeão Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, sendo capitão. Então hoje com 30 anos, o Marlon Freitas, tá? Volante ali, cabeça de área ali do Botafogo. O Fluminense ofereceu 5 milhões de euros para contratar o Marlon Freitas. A negociação quase aconteceu, tá? Segundo a galera do Jornada 1902 lá, do Lessa, Gabriel Amaral, o Cauã Tinoco, o Botafogo fez uma contraproposta. Ofereceu 4 milhões para o Marlon, né, para o Fluminense oferecer, e o Fluminense daria o Wallace Davi. Olha aí, o Wallace Davi, que é promessa da base de Xerém. Só que o Fluminense não quis envolver nenhum moleque da base, acertadamente, essa informação, tá? Muito boa do Fluminense, e preferiu manter só a questão de valores. Só que o Botafogo deu uma negativa e o Palmeiras atravessou essa negociação e fechou contrato com o Marlon Freitas, está indo para jogar no Palmeiras em 2026. Então o Fluminense quase fechou a contratação do Marlon Freitas que é um jogador de meio campo, que tem muita qualidade técnica, cresceu demais na sua carreira, mas acabou que essa negociação melou e o Fluminense não vai levar o Marlon Freitas nessa janela de transferência, tá? E aí o Marlon tá indo lá pro Palmeiras. Agora falando para vocês a respeito de Hulk e de Guilherme Arana. Vamos começar a falar sobre o Guilherme Arana, porque saiu uma notícia que o Atlético Mineiro tinha rejeitado a primeira tentativa do Fluminense. Isso, na verdade, não é verdade, tá? O que aconteceu foi o seguinte: a proposta do Fluminense para Guilherme Arana tá dentro daquilo que o Atlético Mineiro ele entende que vale o Guilherme Arana. Só que as condições de pagamento é que o Atlético Mineiro pediu para que o Fluminense melhorasse essa dinâmica de pagamento. Ou seja, ao invés de diluir por alguns anos, por exemplo, em questão de parcela, o Atlético Mineiro quer receber esse dinheiro em menos tempo, ou seja, em menos parcela. Vou te dar um exemplo que o Fluminense tenha oferecido, não sei, é só um exemplo. Em 5 parcelas, esse valor que o Fluminense ofereceu. Também não sei quanto, não sei se 5 milhões de euros ou se até mais, entendeu? Mas, por exemplo, o Fluminense ofereceu em 5 vezes e o Atlético Mineiro quer tentar reduzir isso aí para 3 vezes, melhorar a condição de pagamento para que haja um acerto entre Fluminense, Atlético Mineiro e Guilherme Arana, tá? Eu acredito que essa negociação ela vai acontecer, tá? O Fluminense deve fechar com o Guilherme Arana, uma vez que o Atlético Mineiro está fechado com o Renan Lodge e vai tentar Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, para a temporada 2026. Guilherme Arana chega para poder qualificar a nossa lateral esquerda, um jogador de 28 para 29 anos, que tem muita qualidade técnica e vai agregar demais o nosso Fluminense, beleza? Então, a gente segue acompanhando, em breve a gente está perto aí de ter um desfecho positivo na contratação do Guilherme Arana.
Falando a respeito de Hulk, Fluminense ainda não fez proposta para o Atlético Mineiro para a contratação de Hulk, tá? Ainda está elaborando um modelo de proposta, de repente alguma questão de planejamento, sabe? Esportivo para o atleta, e a gente está aguardando, a gente está acompanhando de perto. O Hulk, ele tem uma preferência. A preferência dele em sair do Atlético Mineiro é para voltar para o exterior. Só que se não pintar nenhuma proposta, lembrando a vocês que o Hulk está com 30 anos de idade. Se não, 30 não, perdão, 39, tá indo para 40 anos de idade. Se não pintar proposta, o Hulk vai avaliar com bons olhos uma proposta do Fluminense, que ainda não foi apresentada. O Fluminense segue ainda muito interessado, a diretoria do Fluminense deseja muito a contratação do Hulk, mas ainda está elaborando essa questão do planejamento esportivo visando a contratação do atleta, tá bom? Bom, esse é o primeiro conteúdo aqui no canal Meu Tricolor, nessa sexta-feira. A gente segue acompanhando aqui com muito mais, sabe, cautela, com muito mais informação para poder deixar vocês muito bem informados. Desde já, quero desejar para vocês aí que vocês tenham tido um Feliz Natal, um Natal maravilhoso ao lado das suas famílias, entendeu? E a gente segue aqui acompanhando as notícias para deixar vocês sempre muito bem informados. Beijo no coração, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu galera!